Sejam bem-vindos a mais um estudo de caso da Guerra Brasílica. Hoje a gente vai analisar um material denso que nasceu assim de uma questão real levantada em campo. E quando a gente fala em campo, a gente quer dizer nos nossos jogos de guerra. Exato. Para quem está chegando agora, a Guerra Brasílica é o nosso ecossistema de desenvolvimento para superdotados. O ponto de partida é um curso que a gente chama de Estratégia Zero. Que é basicamente um manual para colocar a própria vida em ordem. Isso. E depois disso, alguns seguem para os jogos de guerra, que é onde a aplicação prática acontece e as dúvidas mais cabeludas aparecem. E foi exatamente o que aconteceu. Um operador, alguém que, já tinha passado pela estratégia zero, chegou com uma provocação. Uma questão. Uma questão fundamental. Ele disse: eu entendi a teoria, mas estou vendo uma desconexão entre a minha coragem de agir no mundo e a minha coragem de defender meus próprios valores. Ele estava falando da diferença entre coragem física e coragem moral. Exatamente. Uma questão excelente. Parecem dois tipos de coragem que vivem em planetas diferentes, né? Tipo, a coragem de ir para a academia versus a coragem de dizer não numa reunião. Pois é. E o comandante Ferraz, então, desenvolveu este estudo de caso para investigar essa aparente separação. E a conclusão é bem provocadora. E qual é a conclusão? A conclusão é que não existe separação alguma. Para o superdotado, uma é o combustível da outra. Elas formam um ciclo, sabe? Uma influencia a outra. E entender esse ciclo é a diferença entre usar o potencial para construir algo ou ser consumido por ele. É sobre isso que a gente vai falar. Ok, vamos começar a desempacotar isso. O estudo parte de um ponto que parece óbvio, mas que a gente ignora o tempo todo. A clássica desconexão mente-corpo do superdotado. Exatamente. Aquela tendência de tratar o corpo como um mero acessório, um Uber para carregar o cérebro de um lado para o outro. Isso. E o estudo argumenta que a primeira e mais básica manifestação de coragem física é simplesmente quebrar essa inércia. É o ato de se levantar e fazer o que precisa ser feito com o corpo, mesmo sem vontade. E o resultado disso, segundo o estudo, não é estético. Não. O resultado imediato não é um corpo sarado. É algo muito mais profundo. Autoconfiança. Mas não é aquela autoconfiança de livro de autoajuda, né? De forma alguma. É uma confiança forjada no suor. É a certeza que vem de prometer a si mesmo que vai fazer 10 flexões e fazer as 10 flexões. É concreto. É inegável. Exato. O estudo defende que essa confiança que nasce do esforço físico se torna a fundação, o alicerce da coragem moral. Sem essa base, a coragem de bancar uma decisão ética difícil simplesmente não tem onde se apoiar. vira um castelo de cartas. Não se sustenta. Entendi. A força moral precisa de uma base material. E o estudo aponta outro fator aqui que, para o superdotado, é questão de sobrevivência. O controle emocional. Ah, sim. A hipersensibilidade. Exato. Como que o físico entra nessa equação? Pensa no cérebro do superdotado como um motor de Fórmula 1. Sempre em altíssima rotação, gerando uma quantidade enorme de energia e calor emocional. Certo. O exercício físico funciona como o sistema de refrigeração desse motor. Ele queima o excesso de cortisol, de adrenalina, ele regula a neuroquímica de uma forma que, nenhuma meditação ou terapia consegue fazer isoladamente. Ansiedade que poderiam te sequestrar por horas são literalmente queimadas em 30, 40 minutos de treino intenso. O estudo cita exemplos específicos, né? Cita, sim. Fala de práticas como treino de força ou artes marciais como ninjutsu, por exemplo. E por quê? Porque essas atividades te ensinam a modular sua resposta à dor e ao estresse num ambiente controlado. Você aprende a diferenciar dor de dano, desconforto de perigo real. Isso. Mas a parte mais interessante é como essa habilidade é transferida. Isso me parece quase fácil demais. Quer dizer que aprender a lidar com o desconforto de um treino de ninjutsu realmente ajuda a não explodir com o chefe numa reunião. Como essa transferência acontece? Não é mágica, é neuroquímica. A via neural que processa o estresse de um confronto físico é a mesmíssima que processa o estresse de um confronto social. Ah, entendi. Ao treinar sua resposta em um ambiente, você está literalmente fortalecendo esse músculo neurológico para o outro.
E dada a hiperconectividade sináptica do superdotado. A transferência de habilidade é quase direta. Você aprende a manter a calma sob pressão física e, de repente, percebe que consegue manter a mesma calma sob pressão psicológica. Isso faz muito sentido. Uma coisa que me chamou a atenção no estudo foi a conexão que ele faz com o burnout intelectual. Eu sempre pensei no burnout como um problema puramente mental. Mas a perspectiva aqui é bem diferente. O estudo trata o burnout não como um esgotamento mental, mas como um colapso sistêmico. Sistêmico. Fim, o superdotado, com sua alta capacidade, tende a operar no máximo até a bateria acabar e o sistema todo desligar. O treinamento físico cria o que o estudo chama de resiliência fisiológica. É, literalmente aumentar a capacidade da sua bateria. Exato. Você ganha uma reserva de energia que impede esse ciclo de performance máxima seguida de colapso total. E o pilar que sustenta tudo isso, que permite que essa construção aconteça, é a disciplina. O pilar mestre, a capacidade de executar o plano mesmo quando a motivação foi embora, a disciplina que você forja para ir treinar num dia frio e chuvoso. É a mesmíssima disciplina que você vai usar para terminar um relatório chato ou ter uma conversa difícil. É um padrão mental. Uma vez criado no físico, pode ser replicado em qualquer outra área da vida. Então, para fechar essa primeira parte, a conclusão é que a coragem física constrói a base material da coragem moral. No fim das contas, a ideia é radical. Você não consegue ser moralmente forte se for fisicamente fraco. Exato. E não por uma questão de aparência, mas porque a resiliência para dizer não a uma tentação ética, a um chefe abusivo ou a um caminho mais fácil e desonesto, vem da mesma bateria que se carrega na academia. É a mesma disciplina, só que aplicada em arenas diferentes. Perfeito. Ok. Então a base física, como alicerce da força moral, faz todo sentido. É quase como construir a fundação de uma casa. Mas o estudo argumenta que essa é uma via de mão dupla, certo? Exato. A casa também precisa de uma planta, de um projeto. Como a coragem moral, a planta, devolve o favor e fortalece o físico. Excelente analogia. Agora a gente inverte o fluxo. O estudo define a coragem moral de uma forma muito específica. É a coragem de ser autêntico. De parar de se esconder. Isso. De abandonar o famoso masking, a camuflagem social. Para quem nunca ouviu esse termo, o que exatamente é masking? É um conceito central. Masking, ou mascaramento, é quando a pessoa superdotada, sentindo desde cedo que não se encaixa, cria uma persona normal para ser aceita socialmente. Ela esconde os pensamentos reais, simplifica a própria linguagem, finge interesse em assuntos banais. Rir de piadas que não acha graça é um esforço consciente para parecer normal. E é absolutamente exaustivo. É mais que exaustivo. Segundo o estudo, é um ato de covardia moral contra si mesmo. É uma traição diária da sua própria natureza. Então a coragem moral. É o ato de, pouco a pouco, tirar essa máscara. É alinhar o que se pensa, o que se sente e o que se faz. E para o superdotado, que muitas vezes percebe falhas éticas e lógicas onde a maioria não vê, significa ter a coragem de apontar que o rei está nu, mesmo que isso gere um custo social. E para fazer isso sem implodir ou ser ejetado do sistema, você precisa daquele mesmo autocontrole emocional que foi treinado na dimensão física. A coisa toda se conecta. Sempre se conecta. Mas o ponto central que a coragem moral traz para a mesa é a clareza de propósito. É a coragem em sentar e definir, para si mesmo, o que é importante. O que você está construindo. Por quê? E essa clareza é o que impede o superdotado de se tornar o que o estudo chama de diletante de alto nível. Aquele perfil que a gente conhece bem, né? Pula de interesse em interesse, aprende tudo superficialmente, começa 1000 projetos e não termina nenhum. Um gênio em potencial que nunca constrói nada sólido. Exatamente. Porque falta um porquê forte o suficiente. E o estudo diz que esse propósito, para ser eficaz, precisa ter um formato específico. Que é o que se aprende na Operação Objetivo Humor, certo? Isso. Ele precisa ser o objetivo humor. Um objetivo que seja, ao mesmo tempo, mensurável, organizador e ressignificante. Vamos detalhar isso. Mensurável, para saber se está progredindo. Organizador, para servir de filtro para as decisões diárias. E ressignificante,
para que ele dê um novo significado para os sacrifícios e dificuldades do caminho. Perfeito. Essa clareza ética, essa coragem moral de definir o seu objetivo humor, gera motivação intrínseca. E essa motivação é o antídoto mais poderoso contra os dois grandes inimigos do superdotado, o tédio e a dispersão. Que são desafios neuroquímicos. Exato. E você só os vence com um porquê que seja maior que o desconforto do processo. Ou seja, a clareza de propósito, que é um ato de coragem moral, é o que dá a razão para levantar da cama e buscar a disciplina física. É o motivo pelo qual vale a pena ter a energia que o treino dá. Exatamente. A coragem moral funciona como a bússola, que orienta o uso da força física. A autenticidade e o propósito criam a motivação que impulsiona o treinamento. É como se o corpo, a emoção e o intelecto fossem três funcionários brilhantes que não se falam. Isso. E o propósito moral vira o gerente de projeto que obriga todo mundo a sentar na mesma sala e trabalhar pelo mesmo objetivo. É a reintegração. Então, no fim, o que temos é um ciclo fechado. Um sistema que se retroalimenta. A coragem física fornece a energia, a resiliência e o controle para travar o combate moral. E a coragem moral fornece a direção, a motivação e o propósito para aguentar o tranco do combate físico. O texto resume isso numa frase poderosa. A força física é o lastro da robustez ética e a robustez ética é a fonte da força física. Uma não existe de forma sustentável sem a outra. São o motor e o GPS de um carro. Um te dá força para se mover, o outro te diz para onde ir. Ter um sem o outro é inútil. E a conclusão do estudo é que a verdadeira maturidade do superdotado é alcançada quando ele para de ver isso como duas coisas separadas e começa a cultivar ativamente esse ciclo. A coragem deixa de ser um ideal abstrato e se torna uma habilidade prática, treinada diariamente. Deixa de ser sobre ter coragem e passa a ser sobre construir as condições para ser corajoso. E a ferramenta prática para construir e manter esse ciclo funcionando é o que o estudo chama de fator crítico de sucesso. A autogestão. E o que seria a autogestão nesse contexto? Não é só sobre ter uma agenda organizada, imagino. Nem de longe. Autogestão aqui é o sistema consciente de autogoverno. É o seu manual de operações pessoal. É saber do que você precisa em termos de sono, treino, nutrição. Silêncio. Para operar no seu melhor. É ter rituais e processos que te protejam da sua própria intensidade e te mantenham no caminho do seu objetivo MOR. Sem um sistema desses, O superdotado se torna vítima do próprio potencial. A disciplina e a constância viram uma miragem. então a autogestão é a estratégia que faz a mediação entre o físico e o moral, garantindo que o ciclo continue girando. É o compromisso diário que protege o potencial. É o que garante que a alta capacidade seja vivida com integridade, gerando frutos para si e para a família. É a transformação final da coragem de um evento heróico para um processo contínuo de desenvolvimento integral. Fascinante. O que a gente discutiu aqui foi, claro, apenas uma síntese para instigar a reflexão. A análise completa do comandante Ferraz, com todos os detalhes, está no artigo logo abaixo desta transmissão. A leitura do material na íntegra é fundamental para absorver a profundidade do conceito. E a questão que fica, a provocação final, não é apenas se a pessoa tem coragem ou não. A pergunta é outra. A pergunta é: qual sistema integrado de autogoverno está sendo construído dia após dia para ser capaz de sustentar essa coragem contra a entropia da vida e principalmente contra a própria intensidade? Isso é o que chamamos de um processo de individuação. Exatamente. Leiam o estudo de caso completo, está tudo detalhado lá. E ao final da leitura, usem a seção de comentários. Queremos saber como essa dinâmica entre o físico e o moral se manifesta na sua própria guerra. Isso, deixem suas considerações. Câmbio e desligo.